Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Lima. Faça favor, Sr. Deputado. Exatamente, a introdução feita também pelo Presidente da Mesa da Assembleia, a anunciar que o dia começa mesmo com um debate de urgência sobre o plano de privatização do setor público empresarial. Francisco Lima dirige-se então à tribuna para abrir este debate. Eu recordo que o Chega quer tentar perceber em que pé estão as anunciadas privatizações de algumas empresas do setor empresarial da região. Vamos ouvir o deputado do Chega. Este governo da coligação está a governar os Açores há 1569 dias, 10 horas e poucos minutos. 8 minutos. Em 15 de março de 2024, esta coligação viu o seu programa de governo aprovado com os votos favoráveis do Chega. Não sendo o programa do Chega, foi reconhecido por nós que havia intenção, em algumas áreas, fazer diferente. Refiro-me concretamente à política económica assente na redução de impostos e na aposta do setor privado, mudando o paradigma socialista de 24 anos de governação, com impostos altos e a máquina do Estado cada vez maior e cada vez menos eficiente. Na página 24 do seu programa e sobre privatizações, diz: defendemos o cumprimento da obrigação imposta pela Comissão Europeia da privatização da Açores Airline até 2025. Acrescentando ainda, devemos aumentar a articulação com o setor privado e social em algumas áreas como a saúde e o social. Ironicamente, por força das circunstâncias, esta articulação com o setor privado na área da saúde acabou por se concretizar após o incêndio do H10, em que foram os privados que impediram uma verdadeira catástrofe na saúde na maior ilha dos Açores. Esta articulação com o setor privado na área do social também se concretizou em janeiro de 2025, quando propôs e aprovou com os votos do Chega a prestação de serviços sociais nos Açores, na área das creches ou no apoio aos idosos. Uma mudança do paradigma socialista. E ainda, no programa do Governo, na página 29, diz: conceber programas de gestão de imóveis do património público não utilizados, de forma a planear a sua rentabilização no âmbito das necessidades na administração pública, regional, ou possibilitar o seu arrendamento e alienação junto de privados. Em 25 de novembro de 2024, na apresentação do Plano de Orçamento, o Sr. Secretário das Finanças aqui presente e Planeamento, hoje disse na altura: estamos a lançar um ambicioso programa de otimização do património público regional e que o património e imóvel da região não pode continuar ao abandono. Infelizmente, até à data, nada de relevante foi feito e aconteceu. A degradação e abandono do património público continua. Em relação ao setor público empresarial regional, em 25 de novembro de 2024, também disse o Sr. Secretário das Finanças: vamos lançar um novo impulso e uma reflexão profunda sobre o que deve ser feito a nível de serviço prestado pelo público, distinguindo o serviço público do que pode ser prestado pelos privados. E continuou dizendo que, para além das privatizações da Azores Airline e do serviço de handling da SATA, decorrente dos compromissos assumidos com a Comissão Europeia, e no segmento da venda bem-sucedida dos hotéis da Graciosa e das Flores, iria continuar com a venda prosseguir com a venda da Segma, Global EDA e de algumas áreas operadas pelo IAMA e pelo Lotaçon. Estamos realmente a mudar, ainda disse, estamos realmente a mudar o perfil da economia dos Açores. Menos economia pública e melhor serviço público. Mais economia privada e melhor remuneração e emprego. Mas em matéria de privatizações, este Governo Regional, para além dos discursos efusivos, não avança. Ou avança, como diz o povo, a passo de caracol. O Chega propôs este debate de urgência porque realmente é urgente que o Governo Regional proceda à alienação de participações sociais, alienação de património e, em alguns casos, concessões ou parcerias público-privadas no setor público empresarial da região. Pretendemos com este plano, com este debate, que o Governo Regional assuma um compromisso público e até apresente um plano concreto de privatizações com datas e metas concretas. Não podemos manter as privatizações apenas no plano das meras intenções, dos discursos de ocasião, de alegar ser diferente da governação socialista na retórica, dizer que vai mudar para manter tudo na mesma. É urgente mudar de rumo, fazer diferente do que foi feito no passado, aliás, fazer diferente do que tem sido feito nos últimos 50 anos.
com o setor público sempre a crescer e os açorianos sempre a empobrecerem. Se não vejamos, a carteira de participações diretas da região autónoma dos Açores nas entidades empresariais em 2023 apresentava um valor nominal de 474,2 milhões de euros, sendo que 176,8 milhões de euros respeitavam a participações no capital social das 13 empresas públicas regionais. Isto é um valor demasiado elevado para ser ignorado. No ano 2023, as entidades do setor público empresarial regional apresentaram um resultado líquido negativo de 42,9 milhões de euros, o que corresponde a um agravamento de 2,9 milhões de euros relativamente ao ano anterior, 2022. Os subsídios à exploração foram de 340,4 milhões de euros, contabilizando um aumento de 25,3 milhões de euros relativamente ao ano 2022. Os juros e gastos similares suportados em 2023 situaram-se em 58,2 milhões de euros, o que representou face a 2022 um aumento de 19,6 milhões de euros. Sem quaisquer preconceitos, o Governo Regional deve proceder à venda, privatização, alienação ou concessão das seguintes empresas, entidades e infraestruturas. Privatizações. Privatização com a máxima urgência da totalidade do capital social da Azores Airline e da SATA Handling, conforme já acordado com a União Europeia. Privatização da totalidade do capital das empresas, do Grupo EDA, ou seja, a alienação de participações sociais. E ainda... Produção feita também pelo Presidente da Mesa da Assembleia, a anunciar que o dia começa mesmo com um debate de urgência sobre o plano de privatização do setor público empresarial. Francisco Lima dirige-se então à tribuna para abrir este debate. Eu recordo que o Chega quer tentar perceber em que pé estão as anunciadas privatizações de algumas empresas do setor empresarial da região. Vamos ouvir o deputado do Chega. Este Governo da coligação está a governar os Açores há 1569 dias, 10 horas e poucos minutos. 8 minutos. Em 15 de março de 2024, esta coligação viu o seu programa de governo aprovado com os votos favoráveis do Chega. Não sendo o programa do Chega, foi reconhecido por nós que havia intenção, em algumas áreas, fazer diferente. Refiro-me concretamente à política económica assente na redução de impostos e na aposta do setor privado, mudando o paradigma socialista de 24 anos de governação, com impostos altos e a máquina do Estado cada vez maior e cada vez menos eficiente. Na página 24 do seu programa e sobre privatizações, diz: defendemos o cumprimento da obrigação imposta pela Comissão Europeia da privatização da Azores Airline até 2025. Acrescentando ainda, devemos aumentar a articulação com o setor privado e social em algumas áreas como a saúde e o social. Ironicamente, por força das circunstâncias, esta articulação com o setor privado na área da saúde acabou por se concretizar após o incêndio do H10, em que foram os privados que impediram uma verdadeira catástrofe na saúde na maior ilha dos Açores. Esta articulação com o setor privado na área do social também se concretizou em janeiro de 2025, quando propôs e aprovou com os votos do Chega a prestação de serviços sociais nos Açores, na área das creches ou no apoio aos idosos. Uma mudança do paradigma socialista. E ainda, no programa do Governo, na página 29, diz: conceber programas de gestão de imóveis do património público não utilizados, de forma a planear a sua rentabilização no âmbito das necessidades na administração pública, regional, ou possibilitar o seu arrendamento e alienação junto de privados. Em 25 de novembro de 2024, na apresentação do Plano de Orçamento, o Sr. Secretário das Finanças aqui presente e Planeamento, hoje disse na altura: estamos a lançar um ambicioso programa de otimização do património público regional e que o património e imóvel da região não pode continuar ao abandono. Infelizmente, até à data, nada de relevante foi feito e aconteceu. A degradação e abandono do património público continua. Em relação ao setor público empresarial regional, em 25 de novembro de 2024, também disse o Sr. Secretário das Finanças: vamos lançar um novo impulso e uma reflexão profunda sobre o que deve ser feito a nível de serviço prestado pelo público
distinguindo o serviço público do que pode ser prestado pelos privados. E continuou dizendo que, para além das privatizações da Azores Airline e dos serviços de handling, da SATA, decorrentes dos compromissos assumidos com a Comissão Europeia, e no segmento da venda bem-sucedida dos hotéis da Graciosa e das Flores, iria continuar com a venda prosseguir com a venda da Segma, Global EDA e de algumas áreas operadas pelo IAMA e pelo Lotaço. Estamos realmente a mudar, ainda disse, estamos realmente a mudar o perfil da economia dos Açores. Menos economia pública e melhor serviço público. Mais economia privada e melhor remuneração e emprego. Mas em matéria de privatizações, este Governo Regional, para além dos discursos efusivos, não avança. Ou avança, como diz o povo, a passo de caracol. O Chega propôs este debate de urgência porque realmente é urgente que o Governo Regional proceda à alienação de participações sociais, alienação de património e, em alguns casos, concessões ou parcerias público-privadas no setor público empresarial da região. Pretendemos com este plano, com este debate, que o Governo Regional assuma um compromisso público e até apresente um plano concreto de privatizações com datas e metas concretas. Não podemos manter as privatizações apenas no plano das meras intenções, dos discursos de ocasião, de alegar ser diferente da governação socialista na retórica, dizer que vai mudar para manter tudo na mesma. É urgente mudar de rumo, fazer diferente do que foi feito no passado, aliás, fazer diferente do que tem sido feito nos últimos 50 anos, com o setor público sempre a crescer e os açorianos sempre a empobrecerem. Se não, vejamos. A carteira de participações diretas da região autónoma dos Açores nas entidades empresariais em 2023 apresentava um valor nominal de 474,2 milhões de euros, sendo que 176,8 milhões de euros respeitavam a participações no capital social das 13 empresas públicas regionais. Isto é um valor demasiado elevado para ser ignorado. No ano 2023, as entidades do setor público empresarial regional apresentaram um resultado líquido negativo de 42,9 milhões de euros, o que corresponde a um agravamento de 2,9 milhões de euros relativamente ao ano anterior, 2022. Os subsídios à exploração foram de 340,4 milhões de euros, contabilizando um aumento de 25,3 milhões de euros relativamente ao ano 2022. Os juros e gastos similares suportados em 2023 situaram-se em 58,2 milhões de euros, o que representou, face a 2022, um aumento de 19,6 milhões de euros. Sem quaisquer preconceitos, o Governo Regional deve proceder à venda, privatização, alienação ou concessão das seguintes empresas, entidades e infraestruturas. Privatizações. Privatização com a máxima urgência da totalidade do capital social da Azores Airline e da SATA Handling, conforme já acordado com a União Europeia. Privatização da totalidade do capital das empresas, do Grupo EDA, ou seja, EDA SA, EDA Renováveis, Global EDA e Segma. Esta ideia peregrina de só privatizar as empresas do Grupo EDA que dão prejuízo é inviável. Mais vale extingui-las, pois ninguém poderá as querer comprar. Privatização de entidades e imóveis que fazem parte das ilhas de valor, nomeadamente campos de golfe da Ilha Terceira, o campo de golfe da Batalha e o das Furnas. Concessões com ou sem indemnizações compensatórias, conforme o caso. Concessão de serviço de lotas em todas as ilhas, concessão do matador da Ilha Terceira e de São Miguel, concessão de todas as termas, como é o caso das termas de Varador, alienar todos os terrenos rústicos, exceto aqueles que têm um interesse específico em matéria de proteção do ambiente ou de outro interesse público. Terrenos urbanos, imóveis devolutos, imóveis subaproveitados ou em avançado estado de degradação. Extinguir todas as empresas que não haja interessados na compra, não prestem qualquer serviço indispensável e apresentem prejuízos económicos. Com estas privatizações, a região pode fazer um encaixe financeiro muito substancial. O Chega propõe ainda que 50% desta verba extraordinária seja para amortizar dívida e os restantes 50% que se destine uma parte à dinamização da atividade económica, ao reforço dos fundos de capitalização das empresas e ao fundo contra a garantia, por exemplo, e outra parte para obras de manutenção e requalificação das infraestruturas públicas, nomeadamente escolas, portos de pesca, centros de saúde, lares de idosos, etc. Recordo aqui que só as administrações de 23 empresas públicas nos Açores custam cerca de 5,1 milhões de euros e, em média, cada administrador custa 76,8 mil euros para gerir e administrar um setor público empresarial completamente falido
e subsídio ao dependente. A urgência destas privatizações, além do encaixe financeiro extraordinário, pode promover uma melhor gestão, melhorar a eficiência do serviço ou reduzir os prejuízos de exploração noutros casos. Com este plano, o Governo pode amortizar dívida pública, alavancar investimento público e privado e proceder à requalificação do edificado público. Também é urgente promover a concorrência, melhorar a eficiência e a competitividade das empresas e libertar a economia das amarras dos monopólios e oligopólios instalados. O Chega vem alertando há demasiado tempo para as empresas públicas em situação de falência técnica que devem ser reestruturadas ou até mesmo encerradas, sendo o caso da SATA um exemplo gritante. Por isso o Chega inicia este debate questionando o Governo sobre qual é o plano de privatizações deste Governo para os Açores, quais as empresas públicas objeto de privatizações, que serviços públicos pensam concessionar, em que fase nos encontramos em matéria de privatizações, qual o destino da receita extraordinária dessas privatizações. Para concluir, torna-se evidente que o Governo Regional tem um elevado custo de oportunidade com o setor empresarial público e mesmo nas empresas lucrativas a taxa de rentabilidade dos seus capitais próprios é inferior, na maior parte dos casos, à taxa de juros em que a região se financia, pagando, em alguns casos, taxas de juros escandalosas, como foi o caso dos juros pagos no Grupo SATA. Em matéria de qualidade de gestão, então a situação é ainda pior, com muitos administradores inexperientes, alguns até incompetentes. O principal critério de recrutamento é o da confiança política. É chegada a hora de fazer uma ruptura nos Açores com as políticas de esquerda desastrosas que nos trouxeram até aqui. Deve a região tomar a iniciativa de vender os seus ativos, não estratégicos, enquanto ainda tem autonomia financeira, para não acontecer como na República, em que a troca em 2011 obrigou a vender, mas em saldos, todas as empresas públicas, como a EDP, a Companhia de Seguros Fidelidade, o CTT, a ANA, etc. Está na hora de separar nesta Assembleia o trigo do joio, de cada partido dizer ao que vem. O programa eleitoral do Chega é claro em matéria de privatizações, liberalização da economia e promoção da concorrência. O Chega é claro quando diz que é um partido liberal na economia e conservador nos valores. É chegada a hora da coligação dizer aos açorianos ao que vem e para onde quer levar os Açores, se para o caminho do liberalismo económico ou se quer manter o socialismo mais 24 anos dos Açores, diz. Intervenção inicial de Francisco Lima, deputado do Chega, aplaudido pela sua bancada.